Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias do diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto, com quase 90 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje aqui comigo eu recebo o vereador Renato Pulpo, delegado da Polícia Civil, também pré-candidato na eleição deste ano, professor universitário, e o senhor está me contando que é bom de bola ainda, né? O parlamentar é uma lista completa aqui, né, vereador? Muito obrigado pela presença do senhor. Rodrigo, eu que agradeço o convite, muito prazeroso estar aqui falando com você, com todos que te acompanham. E essa última qualificação de bom de bola eu prefiro trocar por esportista. Sou apaixonado por esporte, já joguei muito futebol, dizem que eu era bom, eu acredito de tanto ouvir, mas o joelho não me permite mais, por causa de um problema no joelho, jogando futebol, já faz mais de 10 anos que eu não pratico. Tá certo. Vereador, quem vem aqui em agradecimento à presença, ganha presente, vou passar aqui as mãos do senhor, Café Bem Brasil. Café Bem Brasil, que é produzido aqui em Guapiaçu. Se o senhor levar, ele tem essa válvula aqui, se o senhor levar e apertar ele, o senhor vai sentir o aroma do café, ó. O senhor pode apertar. Nossa, aqui. Muito bom café de Guapiaçu. Produto aqui regional, patrocinador nosso há muito tempo. Meus agradecimentos lá ao senhor Edson. Eu produto do Guapiaçu, a gente tem um sitinho ali, as minhas escapadas de final de semana, para espairecer, fugir do estresse, junto à natureza, que eu sou um apaixonado por meio ambiente, são todas ali no sítio em Guapiaçu. Entra naquela vicinal entre Guapiaçu e Central, né? Sim. O senhor toma muito café? Adoro café, amo café. Olha, como delegado, hein, doutor? Muito gostoso, muito gostoso. Esse daí é meu? Esse é do senhor, você pode deixar que depois o senhor leva para experimentar. Nós temos também em grão. Tem um em grãos também, se o senhor quiser em grãos, a gente também tem, se tiver maquininha, às vezes o pessoal prefere, tá certo? Doutor, mas eu trouxe o senhor aqui para a gente bater um papo. Na semana passada nós tivemos o secretário estadual Guilherme Derrite aqui em São José do Rio Preto, e ele foi questionado pela imprensa sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo aí a posse de drogas à maconha, né? E ele me deu uma resposta que me chamou muita atenção. Eu falei, eu tenho que conversar com alguém das forças policiais para tirar essa dúvida, ver como é que está a realidade nossa diante dessa decisão do Supremo. Ele falou assim, olha, vai ser difícil o policial que lider com a situação determinar se o indivíduo ele é usuário ou traficante da droga. Como é que vocês do meio policial receberam essa decisão do Supremo e essa fala do Derrite? Vamos lá. Antes eu posso te contar uma particularidade? Claro. Bom de bola também. O Derrite? Foi, né? O futebol, ele abre muitas portas pra gente. Então, eu joguei 3 anos nas categorias de base do Palmeiras, peguei seleção paulista juvenil, eu cultivo amizades daquela época. E um grande amigo meu é de Sorocaba e é muito amigo dele. Aí quando ele esteve aqui em Rio Preto, a única vez que ele esteve como governador, ele chegou ali no Partec, eu cheguei até ele e me apresentei, falei desse amigo, né? E esse amigo falou, eles chamam de Gui lá, o Gui era bom de bola também, mas eu peguei e falei para ele, sou amigo do Cimei Lamarca, foi até secretário de esportes lá em Sorocaba, e eu percebi que eles são os que fizemos uma foto e mandei para o Cimei. Na saída ele veio, me abraçou e falou, a foto já chegou para mim, viu? Eu mandei para o Cimei mandou para ele, e dizem que ele era bom de bola, fortão assim, sim. Aquele jeito dele raçudo, né? E eu li, na verdade, não vi a entrevista, eu li e concordo plenamente com as palavras dele. Eu acho que o Supremo, mais uma vez, usar uma expressão popular para as pessoas que estão nos assistindo poderem compreender, mais uma vez o Supremo se meteu onde não deveria. Eu sei que o Judiciário tem um profundo respeito pelo Judiciário, grandes amigos no Judiciário, mas a Suprema Corte, às vezes, ela avança
sobre competências que são do Poder Legislativo. Eu sei que fala, não, mas ela não está legislando, ela está só interpretando. Interpretar compete ao Judiciário. Mas nesse caso, mexer. Primeiro eles trabalharam com uma quantia um pouco maior, que seriam 60 gramas, o que já era ruim. Depois baixaram para 40. Na época eu vi uma entrevista do ministro Barroso. Quem ouve, às vezes se convence, porque o Barroso é muito inteligente, fala muito bem, e ele toca num ponto muito sensível, que é a igualdade. Ele fala, mas é que 60 gramas nas mãos ou no bolso de um coitado são interpretadas de uma forma, nas mãos ou no bolso de alguém da sociedade são interpretadas de outra forma. Então, para evitar isso tudo, a gente resolveu estabelecer. Só que baixou para 40 e vai continuar acontecendo a mesma coisa, tá? Então, não é a quantidade da droga, são as circunstâncias. Às vezes a pessoa tem lá menos que 40 gramas, mas está tudo embalado para comércio, tem relação de consumidores, tem uma balancinha em casa, tem aquela faca com resquícios da droga que ela usa para cortar a droga, sinais característicos da traficância, da mercância. Ele falou que essa quantidade daria para fazer mais de 100 cigarros. 130 cigarros, se não me engano. Sim. E, ao mesmo tempo, uma pessoa, por exemplo, fala, 40, só o porte não deve ser criminalizado. Faz tempo, infelizmente faz muito tempo, eu leciono em 2 faculdades, em uma delas na Unip desde 99 e na Unirp desde 2017. Eu falo para os meus alunos, criaram as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. Isso é horrível. Quem trabalha no combate ao crime, infração de menor potencial ofensivo, ou é grave e é crime, ou não é grave e não é crime. Crime de menor potencial ofensivo, para mim, não deveria existir. Então, o porte faz tempo que passou a ser uma infração de menor potencial ofensivo. Só que o porte é grave, porque ele não faz mal só para quem está usando. Problema de saúde pública, até de segurança pública. Faz mal para o seu entorno. Em Rio Preto eu vi que você noticiou também, aquele rapaz de 31 anos que após fumar maconha chegou em casa e deu uma surra na mãe de 56 anos, desfigurou o rosto da mãe. Ela estava no sofá e ele desfigurou o rosto dela e deu 3 facadas. 3 facadas. Então eu acho assim, as pessoas não se atentaram para isso, para a gravidade do problema. Eu vejo algumas pessoas lutando pela liberação da droga. Isso é gravíssimo. Países que liberaram recuaram, já estão recuando. A Holanda já deu uns passos para trás, o Uruguai já deu uns passos para trás. Então é uma questão para se pensar. Eu acho que o Supremo, lamentavelmente, avançou sobre um assunto que não deveria, e acho que o Congresso, o Senado já fez a parte dele, agora a Câmara dos Deputados tem que fazer a parte dela também, para corrigir rápido esse problema aí. Doutor, o senhor trabalha hoje no DEINTER, atua no DEINTER, né? Essa é uma questão que internamente vocês vão ter que discutir como é que vai ser feito na prática isso, com os delegados que estão na ponta, vão ter que tomar algumas decisões, sim. Né? É complicadíssimo, né, doutor, dentro desse cenário. Rodrigo, né? Eu sou delegado de polícia? Eu sou um cidadão. Eu trabalho como delegado de polícia há 32 anos, desde 92. Passei no concurso com 24 anos, estou com 56. Eu, como delegado de polícia, sempre me senti livre para tomar as minhas decisões, porque eu sempre fiz questão de fundamentar as decisões. E a cúpula da Polícia Civil, aqui em Rio Preto nós somos dirigidos pelo Dr. Cavalcante, diretor do DEINTER 5, um departamento que administra Rio Preto e mais 95 municípios, sempre respeitou a autonomia do delegado de polícia. Então o delegado de polícia vai ficar livre para tomar suas decisões. Agora, isso obviamente, se ainda não foi, vai ser levado para uma abordagem em reunião. Eu digo que se ainda não foi, será levado. Às vezes quem está nos assistindo fala, mas ele não sabe, eu estou desincompatibilizado. Por causa da eleição de outubro, eu fui obrigado a me afastar 6 meses antes. Então, desde 6 de abril que eu desincompatibilizei, e essa decisão veio posteriormente. Eu não fico indo muito na delegacia, só quando eu tenho que pegar alguma coisa, levar algum documento, para não parecer tipo assim, afastou, mas não afastou. Mas não sai daqui. Exato. Então, não sei, mas isso certamente será abordado, porque a cúpula da Polícia Civil, muito séria, com certeza vai se debruçar sobre o assunto para que tenha mais ou menos um padrão de conduta, mas tenho quase certeza que sem interferir na autonomia do delegado de polícia. Mas porque o Derrite citou outro ponto também, que não tem nenhuma fábrica legalizada para fornecer maconha para o mercado. Pois é, não tem. E aí você estimula, a partir do momento que você libera o consumo de um produto, mas não regulamenta a produção, você estimula o quê? O mercado paralelo. Que é o tráfico de drogas. Tá certo. Doutor, o senhor também aqui entre
a gente vê que o senhor é professor universitário do curso de Direito na Unirp. Qual a disciplina? Leciono lá Direito Penal. A minha primeira pós-graduação, inclusive na própria Unirp, foi em Penal e Processo Penal, e depois o meu mestrado na PUC em São Paulo foi em Penal. E é o que eu lido no meu dia a dia há 32 anos, né? Então... Sim, e, porque eu questiono o senhor porque na semana passada também a gente teve a informação de que a Unirp vai ter agora o curso de Medicina, e a gente conversando nos bastidores, o senhor teve uma participação fundamental para que esse curso saísse do papel. Sim, sim, fiquei muito honrado quando fui procurado pela direção da Unirp, pessoal muito respeitador, pedindo desculpas por me procurarem, por eu ser professor da casa. Eu falei, imagina, eu estou aqui para servir, né? Por uma causa tão nobre, porque jamais me trouxeram alguma coisa, um pedido que fosse indecoroso, e jamais vão trazer. Mas um pedido nobre que beneficia a cidade, que beneficia os moradores de São José do Rio Preto. Então eu fiquei honrado quando eu fui procurado, fiz a intermediação com a Secretaria de Saúde, o secretário Adilson Vedroni, no projeto lá, porque tinha um termo de cooperação entre a faculdade e o município, tinha alguns termos com os quais o secretário Adilson Vedroni não concordava, eu levei essa discordância até a faculdade foi receptiva, fizeram as alterações necessárias e o curso está aí. Para nossa surpresa, acho que em agosto já começa. De cara falava assim em 2025, mas parece que em agosto já temos aula. Já teremos aulas aí. E o senhor atuou como parlamentar, como vereador nesse Como vereador, fazendo a intermediação. Porque eu acho que um dos papéis, né, o vereador tem muitas atribuições, mas um dos papéis do vereador é fazer a intermediação. Eu falo, entre a administração e os administrados. E foi exatamente isso que eu fiz, dentro da legalidade, apenas aproximando as partes, encurtando e facilitando o diálogo. Sim. Vereador, final de semana também agora, nós tivemos as convenções partidárias e o senhor agora é oficialmente aí candidato a vereador pelo Avante. Como é que foi essa mudança de partido do senhor? Novos ares, uma nova casa? Como é que o senhor projeta aí essa campanha eleitoral que nós vamos ter em Rio Preto neste ano? Estou muito otimista em relação à campanha eleitoral. Você falou novos ares, eu gosto de desafios. O Avante é um partido em construção, principalmente no estado de São Paulo. Ele é mais solidificado no estado de Minas Gerais. Aqui em São Paulo ele está crescendo. E me veio o convite, e eu sempre gostei de desafios. Aceitei, trouxe para o Avante quase toda a chapa de vereadores, né, 15 que estavam comigo no PSDB, e outros que a gente foi convidando depois que chegou no Avante. Encontrei no Avante bons nomes também, que já estavam, e montamos uma chapa completa com 24 candidatos, 14 homens, 8 mulheres. E todos nós estamos muito otimistas, temos certeza que o Avante vai crescer em Rio Preto, e olhando para frente, né, para a cidade, as pessoas que nós escolhemos, nós levamos em consideração o pré e o pós. O que é o pré e o pós? O pré é a qualidade de obtenção de votos do candidato, e o pós é a capacidade que aquele candidato tem de fazer um bom trabalho caso seja eleito. Porque esse negócio de você pensar, não, pega fulano porque você é bom de voto, para nós não basta ser bom de voto. Tem que ter um potencial para fazer uma quantia elevada de votos, mas tem que ter capacidade, caráter para desenvolver um bom trabalho. Então nós conseguimos reunir uma chapa com 24 candidatos que preenchem esses requisitos. Então está todo mundo muito otimista. Para o senhor é desafiador realmente, porque é um partido que não elegeu ainda, vai ser uma quebra de um tabu, né? O Avante chegar à Câmara de Rio Preto. É lógico que nós estamos em uma circunstância totalmente diferente, é um cenário que nós vamos ter 6 novas vagas criadas na Câmara, passando de 17 para 23 vereadores. Qual que é a expectativa do senhor em relação a número de cadeiras feitas pelo Avante? 1, 2, o que vocês estão trabalhando? Como é que o senhor vê essa questão no partido, que ele é um partido pequeno, não vai ter candidato a prefeito, mas vai estar apoiando o Itamar, o deputado estadual Itamar Borges. Como é que o senhor faz qual que é a avaliação que vocês fazem nesse sentido? Vamos lá. Para prefeito nós estamos apoiando Itamar Borges. Eu fico até honrado, porque nas minhas andanças, muita gente chega a mim e fala, você é meu candidato a vereador, mas eu queria votar em você para prefeito. Eu falo, obrigado. O senhor quase foi candidato, né? Fazendo um paralelo. 4 anos atrás,
mas achei melhor continuar na vereança, porque eu tenho um trabalho bem avaliado e tenho certeza que eu posso contribuir muito com Rio Preto na Câmara Municipal. E surgiu a oportunidade de apoiar um outro grande candidato, que é o deputado Itamar Borges. Eu brinco com o Itamar, falo, Itamar, você é o campeão de resolutividade, porque eu levo as demandas para ele e ele traz o resultado. Tem aquela escola estadual no Residencial Caetano. Aquilo a Priscila, que é a presidente da Associação de Moradores, Priscila Bernardino Godoy, ela me pediu, eu levei a demanda para o Itamar, e ele tem uma memória fabulosa. Eu tinha levado 2 demandas relacionadas à educação. Um dia eu estou numa sessão, toco o telefone, era Itamar. Falei, pô, vou ter que atender. Saí e atendi. Estou entrando numa reunião com o secretário, só recapitulando. É uma escola lá no Caetano e uma reforma no Colégio Miziara, onde eu estudei. Falei, exatamente. E as 2 coisas saíram. Não simples assim, mas né, a gente está resumindo. Então, o Caetano ganhou uma escola estadual e o Miziara vai ganhar uma reforma. Então, o Itamar é fantástico em termos de resolutividade. É que a gente tem outros assuntos para abordar, senão eu ia contar mais aqui. E em relação à Câmara de Vereadores, o Avante, eu sou o primeiro vereador do Avante, né? Só que ainda não tem nenhum eleito, porque o Avante nunca participou de uma, né, que fique bem claro, não tem nenhum eleito, porque o Avante nunca participou de uma eleição municipal em Rio Preto. O senhor espera que tenha agora? Vai ter, certeza, certeza. Risco de não atingir o quociente eleitoral é 0. Eu tive uma experiência, para quem está conhecendo agora, eu estou no meu 3º mandato, né, me elegi em 2012, reelegi em 2016 e depois 2020. Mas em 2008 eu tive uma passagem que foi uma experiência fabulosa. Eu fui candidato pelo PSC, na ocasião eu tive 3.032 votos, teve vereador que entrou com 1.900, eu fiquei de fora por falta de quociente eleitoral, não tinha experiência nenhuma. Então a partir dali eu aprendi, eu falei, o erro tem que servir para alguma coisa, no meu caso serviu para eu crescer, para eu aprender. Eu aprendi a formar chapa. Então, risco de não atingir o quociente eleitoral é 0. O pessoal lá nos corredores da Câmara estava torcendo aí. Alguns falaram, o Renato talvez... É natural que torça, né? Isso é bom ou ruim, vereador? Para mim é indiferente, Não, eu já fui de me abalar mais com o que pensam, com o que torcem. Hoje eu faço o meu trabalho. Eu tenho certeza que eu estou muito bem avaliado pela população, que o meu trabalho é um trabalho aprovado pela população. Votei contra o aumento do salário, votei contra o aumento de cadeiras, votei contra o aumento de 25% do IPTU, votei contra esse projeto de gastar R$1 bilhão para buscar água no Rio Grande. Então o meu trabalho é bem avaliado, o que eles pensam não interessa para mim, né? Mas voltando, então a gente vai fazer o quociente eleitoral. Na pior das hipóteses, a gente faz uma cadeira. Na pior, num cenário muito pessimista, a gente faz uma cadeira. Eu estou lutando para ser um vereador eleito. Só que, assim, numa análise muito pé no chão, guardem bem o que eu vou falar, de 2 a 3 cadeiras. Tá, um cenário muito pé no chão, porque nós temos uma chapa muito boa e, como eu falei, com pessoas qualificadas, pessoas para fazer um bom trabalho na campanha e para fazer um bom trabalho depois de eleitas também. Então o Avante vai crescer muito em Rio Preto, tenho certeza disso. Sim. Qual que é a avaliação que o senhor faz do governo Edinho Araújo? O governo Edinho Araújo é um governo bom, já foi melhor. Nós apoiamos o Edinho justamente porque aprovamos a atuação dele nas administrações anteriores. Mas eu acho que nessa reta final, principalmente, ele negligenciou um pouco. Quando ele quis aumentar o IPTU em 25%, foi derrotado por unanimidade, eu alertei ele, ele veio falar comigo. Ele não pediu para nenhum secretário, ele veio falar comigo. Falei, Edinho, não voto. Preciso do teu voto. Não voto, Edinho. Não voto. Acho que você deveria retirar esse projeto. Não vou retirar, a gente precisa. Falei, bom, então você deve estar seguro, né? Não estou seguro. Então não põe para votar. Não, vou pôr. Pois, e no começo nós éramos só em 3 contra. E éramos até motivo de chacota por parte de alguns vereadores. Falavam que a gente ia ser atropelado. Depois... E nós fomos convencendo, e o projeto foi rejeitado por unanimidade. Acho que a própria base virou as costas do prefeito. Isso é fato raro, né? É raro. O senhor que fala, o senhor usa o termo, faz algum tempo que eu não ouço. Mais que base. Mais que base. Justamente porque a base não é mais que base. Já hoje é só base. Aí depois de outubro, depois que tiver um outro prefeito eleito, imagina, aí o prefeito então, vai ser o final de ano. Assim, não é um governo ruim, mas já foi melhor. Sim. E aí, o que o senhor espera para a eleição, tendo Itamar e tendo os adversários aí? Muito provavelmente... vamos ter as convenções até o dia 5 de agosto, muito provavelmente nós podemos ter aí as pré-candidaturas colocadas atualmente
Valdomiro Lopes, do deputado Valdomiro Lopes, do ex-vereador Marco Rilo, com quem o senhor tem um bom relacionamento, né? E também a questão do Coronel Fábio Cândido, se virar ou não pelo PL, com a possibilidade também de sair pelo Novo, né? Vai depender aí das discussões internas dos partidos. Como é que o senhor vê essa eleição à frente? Tá, vamos lá. Vamos começar do último que você falou, Coronel Fábio Cândido. Adoro ele como pessoa, sou mais amigo ainda do irmão dele, o Cláudio Cândido, que também foi coronel, foi comandante do Corpo de Bombeiros, já aposentado. Isso eu não sabia. Já aposentado. Bom de bola também. O Fábio eu nunca vi, acho que não, mas o Cláudio Cândido era muito bom de bola. Mora no meu condomínio, pessoa fantástica, mas eu acho que o Coronel Fábio Cândido não criou condições, não se estruturou. Então, o entorno dele é muito pequeno. Foi mais ou menos o que eu senti 4 anos atrás, quando tentaram me convencer a ser candidato a prefeito. Era uma estrutura pequena, não tinha grupo, e sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Ninguém é candidato de si mesmo. Não é. Não é isso? Sabe aquela frase? Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vai em grupo. Né? Então, sozinho fica mais fácil, ninguém te segura, você toma as decisões, mas chega numa hora que você não avança mais. Então, eu acho que ele é um bom nome para o futuro de Rio Preto. Mas, para esse momento, acho que não está maduro. O mesmo com o ex-prefeito Valdomiro Lopes, com quem já briguei muito no passado, mas graças a Deus a gente tem uma relação saudável. Só que eu acho que ele também não tem grupo, e eu acho que ele já teve a oportunidade dele, e o índice de rejeição mostra que ele não tem a aprovação que necessita alguém que almeja administrar Rio Preto. Mas ele até então está liderando as pesquisas. Ele está fazendo o jogo. Ele está batendo na questão de filas em UBS. E tem mesmo. Só que vai vir à tona que no governo dele também tinha. Eram até piores. Isso vai aparecer. Isso vai mexer no cenário. Escrevam o que eu estou falando. Tá? Acho que é a terceira vez que eu estou falando isso aqui. Depois vocês vão conferir. Ó, você acertou aqui, você errou ali. Tomara que não. Né? Mas eu acho que ele, porque você vai de fila em UBS, ele está mexendo no ponto sensível da população. Então ele vai lá, ou manda alguém ir, fila aqui, fila ali, tem. Nesse ponto eu acho que o Edinho negligenciou um pouco também. O secretário Edilson, fantástico, mas o Edinho eu acho que negligenciou um pouco. Os outros secretários muito bons também, Baitela, o Denis, mas o Edinho não está dando a condição que eles precisam para trabalhar, tanto é que eles não estão aguentando. E o Valdomiro está tirando proveito disso. Acho que quando a verdade vier à tona, que no governo dele os mesmos problemas existiam e eram até mais graves, ele vai cair. Tá? Tem um alto índice de rejeição. Aí, Marco Rilo, pessoa fantástica. Candidato do PT, pré-candidato do PT. Faz parte de um grupo que em Rio Preto não tem aceitação. E acho que ele próprio sabe disso. E aí, eu deixei para o final o nosso candidato, do nosso grupo, que é o Itamar Borges. Tá? Na minha opinião, o mais completo, o mais dinâmico. Por enquanto, pré-candidato, né? Pré-candidato, desculpa. É o mais completo, é o mais dinâmico. Como eu já falei que hoje, campeão de resolutividade, a gente leva o problema, ele dá a devolutiva, na maioria das vezes, satisfatória. Tem bom trânsito junto ao governo do estado, e eu tive a oportunidade de checar isso. Não que eu tenha ido checar, mas, por exemplo, nesse dia a dia com ele, tive a oportunidade de confirmar isso. A gente leva o problema, ele vai, resolve. Quando não é direto com o governador, é com algum secretário. Eu acho que uma cidade como Rio Preto, uma cidade de 500 mil de habitantes, ela precisa isso, ter como gestor alguém que tenha portas abertas junto ao governo do estado. E isso ele tem. Por isso eu acho que é a melhor opção e acho que é o candidato mais forte, embora não esteja ainda liderando as pesquisas, mas está em ascensão. Essas pesquisas que vocês da mídia usam como pesquisa para consumo interno, a cada pesquisa que é feita, ele está subindo, está se aproximando mais do deputado Valdomiro Lopes, e acho que rapidamente ele ultrapassa. Qual que vai ser o grande tema da eleição deste ano, certo, para a cidade? Qual que vai ser um assunto que... Eu acho que não vai fugir muito daquilo que já foi no passado. Saúde, como eu falei, o Valdomiro está surfando nisso. Saúde vai voltar a ser. Tá? Educação, teve aquele problema do Edinho diminuir em 40 minutos o tempo de duração das aulas, tal. Então isso vai ser abordado. Falta de vaga em creche, o pessoal está judicializando, e o juiz manda matricular, e aí fica sobrecarregado o sistema, tal.
Então, saúde e educação sempre são. Mobilidade urbana, o Edinho acertou em cheio nesse anel viário, mas Rio Preto ainda tem uns pontos de estrangulamento do trânsito aí, que devem ser solucionados. Ali, por exemplo, no viaduto Abreu Sodré, quase em frente ao Automóvel Clube, aquilo é um problema sério. Tive recentemente em reunião com o secretário Amaury Hernandes, né? Tem um projeto de um viaduto que vai ligar na Ercília lá em cima, então que isso seja feito logo para... Terceira é uma outra faixa, vai ser ampliado o viaduto. Vai ampliar, né, o viaduto e ter esse outro que liga lá em cima. Para quem vem do Abreu Sodré para pegar a Avenida da Saudade, não vai mais ter aquela virada à esquerda, vai ser uma ligação direta. O secretário teve aqui, ele falou isso. Então, eu não estava sabendo, mas eu ouvi isso dele. Eu fui numa reunião, porque as pessoas trazem para a gente, Rodrigo, como eu falei, eu como intermediador, entre administração e administrados, as reclamações chegam, a gente vai buscar solução, né? Em vez de ficar tirando pedra. E ele me falou isso, e agora você está confirmando. O senhor é favorável ou contra a mudança do contorno ferroviário na cidade e a construção dos novos viadutos pela Rumo? A gente tinha uma perspectiva de que seria feito contorno de 55 quilômetros por fora, até de Badibacite, né? Recuamos nesse ponto. Vai ser construído agora os viadutos ao longo da linha férrea em Rio Preto. Eu preferia a retirada. Isso foi anunciado com pompa e circunstância e de repente houve uma mudança. A empresa que opera o sistema mudou, parece-me que unilateralmente só comunicou à prefeitura e a prefeitura estranhamente aceitou isso. Mas vão ser feitas obras de arte, como viadutos, passareiros, tudo bem, isso ameniza o problema. Mas e se houver um descarrilamento de trem, como houve no Jardim Conceição no passado, uma tragédia que matou várias pessoas? Então eu acho que o contorno seria melhor, muito melhor do que essa opção. Tanto é que Catanduva está resistindo. Catanduva resistiu lá, não está aceitando isso, que tentaram enviar a goela abaixo lá também, né? Eu acho que o governadinho, não sei o motivo, não quero ser leviano, mas acho que o governadinho deveria ter resistido aí a essa nova proposta. Sim. O senhor estava me falando também um bom relacionamento com os deputados com os parlamentares aqui da região. Deputado estadual, nós tivemos recentemente a posse aí do Danilo Campetti. O senhor pretende pedir, já pediu emenda para ele ou não? Grande conquista para Rio Preto. Vamos tomar um café nos próximos dias. O Danilo é uma pessoa que eu conheço assim, como falei no início, sou delegado, trabalho como delegado de polícia há 32 anos. O Danilo, antes de ser agente da Polícia Federal, foi investigador de polícia, trabalhou comigo, uma pessoa fantástica. Ele tem o título de comendador em Rio Preto, e eu tenho orgulho de dizer, proposta de minha autoria. O senhor acertou lá atrás, hein? O senhor já imaginava que seria visionário, sou visionário. Então, o Danilo é uma pessoa fantástica, e a gente tem um café já agendado para os próximos dias, para a gente ver o que a gente pode fazer por Rio Preto. Tem algumas demandas que eu quero levar a ele, e claro, também pedir a ele ajuda por Rio Preto. A gente tem muita coisa que a gente fica intermediando. Como eu falei, tem intermediado com o Itamar, vai levar um pouco para o Danilo para desafogar o Itamar também, para prestigiar o Danilo. Assim como o deputado Mota, que a gente tem deputado também... Federal. Deputado federal agora. Eu falei primeiro dos estaduais, agora do federal. A gente tem umas conversas, uma delas, inclusive, é visitar as instalações da nova Faculdade de Medicina da Unirp, no rodeio do Paulo Emílio, no Country Bus. Eu levei o Mota até o camarote da Unirp, onde leciono, eu estava como convidado da Unirp lá, e o pessoal gostou muito da conversa, o convidou para ir até lá, e ele muito gentil falou, olha, o Renato que me trouxe aqui, então o Renato que vai intermediar essa visita, nós vamos fazer juntos. Então, a gente deve estar juntos nos próximos dias aí para fazer essa visita. Sim, mesmo porque hoje os vereadores, a brincadeira, vocês não são vereadores mais, né? O Edinho fala isso, são deputados municipais. Exato. A partir do próximo ano, a expectativa é que vocês indiquem, lógico, o senhor chegando, tendo a reeleição, 1,5 milhão em emendas. O senhor já fez, o senhor trabalhou, já teve no processo das emendas impositivas, né? Qual que é a importância dessas emendas? O senhor aprova as emendas e a destinação para as entidades, principalmente, é importante, as minhas eu destinei 95% para a entidade. O que eu não destinei para a entidade foi para a TI, que são as academias da terceira idade, que hoje em dia não são usadas só pela terceira idade, né? Mas que para o munícipe ficar sabendo. Eu, num primeiro momento, trabalhei contra as emendas impositivas e não tenho vergonha de dizer. Até fui mal interpretado na Câmara. Qual que era o meu receio? Na verdade, eram dois. Um, era mau uso das emendas. A pessoa pegar
aquilo que ela tem direito e destinar tudo para o seu reduto eleitoral, priorizar o seu reduto eleitoral em detrimento de uma entidade, de algo que precise mais. E o outro receio, que é um problema sério que existe Brasil afora, mundo afora, que é a corrupção. Aqui a gente não teve notícia de nenhum fato concreto. A maioria que eu vejo está sendo bem utilizada. Isso é importante, porque tem entidades, eu usei as emendas para contemplar algumas entidades pequenas que não estavam no radar da administração municipal, nunca foram olhadas pela administração municipal, e agora a gente conseguiu levar, tá? Por exemplo, tem lá o Cantinho de Deus, que o Padre Silvio, da Menino Jesus de Praga, criou. Eu até fiquei honrado quando o Padre Silvio me ligou para apadrinhar esse projeto, porque eu não sou católico, eu sou espírita, ele sabe disso, e ele me ligou. Eu falei, nossa, padre, fico honrado, com o maior prazer. Apadrinhei esse projeto, hoje ele é reconhecido como de utilidade pública em Rio Preto, e a gente conseguiu destinar a emenda para lá. E era um projeto que para a administração municipal não existia. E qual que é o serviço que presta? Qual que é o de serviço? Acolhimento às pessoas carentes, assistência psicológica, assistência social no geral. Tem o outro, o Ninho do Bebê, da Cláudia Butros Carvalho, e outras pessoas, tem a Karina e outras pessoas mais, Elisa Tajara trabalhou lá há muito tempo como voluntária. São voluntárias que apoiam a gestante e depois a mãe na primeira infância, que vai desde o nascimento até os primeiros anos, até os 3 primeiros anos. O projeto Ninho do Bebê é um projeto que também para a administração municipal praticamente não existia, e a gente conseguiu, através das emendas impositivas, ajudar. Além de outras entidades já consagradas, como a ARPROM, a PAI, a Alarme, a RCD e outras tantas mais aí, né? Renascer. Então eu acho que isso foi muito bom. Mas, repito, desde que sejam bem utilizadas. FUBEIAS também pude ajudar. Sim. Vereador, o senhor sonha em ser presidente da Câmara? O senhor tentou uma vez lá atrás? Eu tentei logo que eu entrei no meu primeiro mandato, perdi, agradeço a Deus e agradeço aqueles que não votaram em mim, sabe? Porque eu acho que minha vida foi melhor assim. Então eu acredito muito em Deus, eu não fico falando de Deus toda hora, mas eu tenho muita fé, sabe? Eu passo aos meus filhos, falo, gente, às vezes a gente procura muito uma coisa e não alcança. E depois a gente vê que aquilo que a gente estava procurando não era o melhor para a gente. E às vezes a gente foge muito de uma coisa e não consegue evitar. Quando acontece, a gente fala, por que eu fugi tanto? Deveria ter permitido que acontecesse antes. Então eu tentei sim ser presidente da Câmara, não consegui. Foi no meu primeiro mandato, tinha acabado de ser eleito. E acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. A gente vê muitas pessoas que passaram pela presidência da Câmara, pessoas sérias que saíram com dor de cabeça, com processos, às vezes, junto ao Tribunal de Contas, depois conseguem reverter, mas todos aqueles dissabores que eu não gostaria de ter. Mas o senhor enfrentaria um desafio? O senhor gostaria de uma experiência? Eu não tenho medo de desafios, mas não está nos meus planos. Sim. Outra questão também, o senhor saiu pela porta da frente ou a porta dos fundos no PSDB? Pela porta da frente. Sempre, por todos os lugares por onde eu passei, saí pela porta da frente. No PSDB eu tive uma passagem curta, convite do ex-governador Rodrigo Garcia, amigo de infância, e também do Roberto Perosa, praticamente juntos. Juntos que eu falo em questão de tempo, né? O Rodrigo foi em casa e depois o Perosa foi até a delegacia me convidar. Foi uma passagem. O funcionalismo público não aceita muito o PSDB, mas eu não me arrependo, porque através do... que governou o Estado por quase 3 décadas, né? 28 anos. Sim. Eu não me arrependo, porque através do PSDB, da minha proximidade com o Rodrigo, eu consegui coisas importantíssimas para Rio Preto. Vou dar 2 exemplos, não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas vou dar 2. A pavimentação de 6,8 quilômetros da vicinal da Vila Azul. Aquilo eu posso falar, foi uma conquista minha. Eu me lembro a primeira vez que eu toquei no assunto, o ex-deputado Marcelo Gonçalves me ligou. Ele viu no jornal e falou, Pupo, tomara que você consiga. Quando eu era deputado, eu cheguei a sobrevoar a área com o governador Mário Covas. Aquilo foi prometido para mim, até hoje não saiu. Tomara que você não consiga. E eu consegui. A João Parisi? A João Parisi. Não, João Parisi liga Rio Preto a Schmidt. É da Vila Azul, que liga para aquela SPJ lá de Potirendaba. Sim. 6,4 quilômetros. Pessoal ali da Vila Azul, para a porcada da Vila Azul para frente. Logo depois da porcada começava a terra. Pessoal ali
todo mundo sabe que fui eu. É que a Vila Azul também ficou nos mesmos moldes. Leva desenvolvimento, vereador. Sim, sem dúvida nenhuma. Empresas, emprego, geração de emprego, riqueza para a cidade. Então eu tenho orgulho. Amanhã ou depois eu vou sair da política, eu vou olhar para trás e falar, poxa, eu deixei isso. E a outra coisa foi aquele prédio maravilhoso ali na confluência da Avenida de Maio com o Albert Richard Pontes, onde vão funcionar 2 institutos importantíssimos, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. Eu, como delegado de polícia, sei das dificuldades e da importância desses institutos. E eu consegui aquele terreno no meu primeiro mandato, junto à Prefeitura Municipal, e depois o investimento teria que vir do Estado. Quando o Rodrigo Garcia foi eleito vice-governador, que ele foi em casa, nem tinha tomado posse ainda, eu falei, Rodrigo, você está com pressa? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou te levar num lugar. E levei ele ali. Conversamos nós dois. Pena que eu não tenho foto desse dia, éramos só nós dois. Esse tem que ter feito. É uma história. Conversamos, eu contei para ele toda a história. E ele falou assim, eu vou te ajudar. Ele veio, visitou, inclusive, em obra. Depois, tanto já está pronto, já ou não? Não, está para ser inaugurado. Já foi adiado 2 vezes. Naquela visita dele, essa foto eu tenho. Que foi aquela multidão até um determinado ponto. Daquele ponto para frente, poucas pessoas passavam. E eu passei. Tem uma foto que estamos até com capacete, o Rodrigo, o Edinho e eu. Eu passei por quê? Porque fui eu, tá? Desculpe a falta de modéstia, o pai da criança ali. Primeiro eu lutei pelo terreno e depois pelo recurso. E o pessoal do IML sabe disso. Na época era o Dr. Manuel Carlos, já falecido, diretor do IML, ia comigo nas reuniões. O Celso, que a gente chama de Carneirinho, que era o diretor do Instituto de Criminalística, ia comigo nas reuniões. Então foi uma coisa muito legal. Então, não me arrependo de ter passado pelo PSDB. Mas eu saí pela porta da frente. Quando eu cheguei à conclusão que eu precisava sair do PSDB, o seu Manuel, que é o presidente municipal, que se tornou meu amigo, meio um segundo pai, né, mais velho, uma pessoa que admiro demais, às vezes a fervura subia no partido ali, ele não perdia a calma, sempre me orientou muito. Então, eu cheguei para o seu Manuel e falei, seu Manuel, eu preciso sair. Ele falou, não, você tem razão, tem razão. Eu falei, só que é o seguinte, eu não vou mexer com ninguém que já estava no partido quando eu cheguei, só vou convidar aqueles que eu trouxe, porque eu tinha obrigação moral, eu levo a pessoa... time do senhor. Eu levo a pessoa para um partido, a pessoa entra por uma porta, eu saio pela outra e deixo a pessoa lá. Aí eu tinha levado 16 pré-candidatos, 15 vieram comigo. Uma pré-candidata falou assim, Renato, eu levei 43 anos para me filiar, nunca tinha me filiado, filiei pela primeira vez por causa de você, agora 2 semanas depois você quer que eu mude de partido. Aí ela ficou... A política é assim, dinâmica. E a nossa amizade continua, ela ficou lá, os outros 15... E ela vai sair candidata pelo PSDB? Vai sair pelo PSDB, desejo boa sorte. A Mena Ferraz. A Mena? A Mena, sim. Fui eu que consegui a filiação da Mena pela primeira vez. Bom quadro, técnico. Bom quadro, eu queria que viesse comigo. E, então, o seu Manuel sabe disso tudo, né? Porque eu combinei com ele e honrei, eu falei, não vou mexer com nenhum dos já afiliados. Né? Então eu saí, surgiu essa oportunidade do Avante, como eu falei, eu gosto de desafios, saí e trouxe os 15 comigo. O PSDB queria muito que eu fosse candidato, eles ficavam insistindo em candidatura própria, eu falei que não, que eu seria candidato a vereador. Falei que não, que eu ia ser vereador. Depois vieram com nome de um ex-deputado aí, eu falei, não, nosso grupo não quer isso, até porque ele não participou de nada até agora, nosso grupo não quer isso, aquilo foi a gota d'água, nada contra a pessoa, boa sorte a ele, mas aí nós saímos, e depois ele saiu também. Candidato eventualmente a vice do Itamar, descartado, o senhor descarta essa possibilidade? Na política a gente nunca pode falar isso, sabe, eu sei que tem uma relação de pretendentes. Eu nunca grande a relação. Eu nunca me coloquei como pretendente, mas se amanhã depois o pessoal falar, porque eu sei, tá, mais uma vez, modéstia à parte, eu sei que meu nome tem boa aceitação, eu sinto isso por onde eu ando. Se amanhã depois falar, precisamos de você, não posso dizer aqui que eu vou dizer sim, mas eu vou dizer, vou analisar. O senhor fala assim, fala para essa câmera aqui. Não vou dizer aqui que eu vou dizer sim, mas não vou dizer não, eu vou falar, vou primeiro ter que conversar com a família, ter que conversar com o nosso grupo, eu sou homem de grupo, eu criei um grupo. Gente, caso eu não participe, isso prejudica o grupo? Vai atingir o quociente, porque o senhor tem uma voto. O senhor é o puxador de votos do Acredito que sim, dizem que sim. Né? De repente, eu saindo da disputa prejudica o grupo? De repente o pessoal fala, prejudica, então eu fico. Não, não prejudica porque nós temos um time suficiente para fazer o quociente mesmo sem você. Então eu posso encarar outro desafio. Então não digo nem sim nem não, deixa acontecer, mas não vai acontecer. O senhor tem muita lenha para queimar, né? Agora que vai ficar bom ser vereador, né? Com as emendas, os valores maiores e tal, né? O senhor sonha em chegar à Lesp? A ser deputado, disputar para... Rodrigo, eu já tentei.
Mas é mais uma vez parecido com a resposta anterior. Não vou dizer nunca mais, mas eu tive até em São Paulo numa reunião com a cúpula do Avante. Fui lá conhecer, eu gosto de conhecer tudo. E eles já vieram com essa proposta. Eu falei, ó, calma. Uma de cada vez. Eu falo assim, eu aprendi o tamanho das minhas pernas. Porque assim, o meu voto é o voto consciente. Pessoas que votam e sabem por que estão votando. E o voto consciente, eu percebi, é suficiente para eleger um vereador. Mais que isso eu acho difícil, sabe? Eu não tenho aquela estrutura maciça para ir buscar muitos votos. É o voto consciente e tal. Então, falei para eles, a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Foi uma experiência também da qual eu não me arrependo. Foi um aprendizado para mim. Mas eu acho que bem votado também, né? Bem votado, graças a Deus, graças a Deus. Mas eu acho assim que minha vida é mais aqui. Estou focado em Rio Preto, vivo em Rio Preto há 56 anos, sou muito feliz aqui, casado, bem casado, 3 filhos já encaminhados, né? Então talvez seja a hora de eu falar assim, não, deixa eu agora curtir essa terceira etapa da minha vida aqui em Rio Preto, trabalhando, porque eu não consigo ficar parado, mas provavelmente trabalhando aqui mesmo. Sim. O senhor está perto de aposentar na polícia ou não? Já tenho tempo. A gente tem aquela aposentadoria especial e mesmo com a reforma da Previdência, eu não fui atingido. Quando a nova lei entrou em vigor, quem já tivesse 80% de contribuição, eu tinha, e 52 anos na época em que a lei foi aprovada, eu fiz 52 anos em janeiro, a lei foi aprovada em março, né, de 2020, né, então 4 anos atrás. Então 2 anos depois eu atingi os 54 anos e os requisitos eram 80% de contribuição e 54 anos de idade. Os 80% eu já tinha, os 54 anos eu completei em 2022. 52. Não, 52 tinha que ter na época. Tinha que ter na época. E os 54 eu atingi em maio do ano passado, né? Então desde maio de 2022, eu posso sair com integralidade e paridade. Mas eu me sinto bem, eu gosto do que eu faço, também acho que eu posso contribuir bastante, então estou lá. Tá certo. Deixa eu ver como é que passa rápido o nosso podcast. Legal. Porque o papo é gostoso, né? O assunto produtivo e tal. E foi muito bom a gente abordar essas questões aí, né? Acho que a gente poderia falar de outras coisas, mas fica para uma nova oportunidade, se Deus permitir, você me convidar. Claro. Vereador, e qual o secretário que o senhor mais... O senhor gostaria que fosse mantido aí num eventual governo do Itamar, obviamente, né? O senhor acha que é um cara que merece continuar o trabalho? Eu tenho amizade com muitos ali, né? Mas eu não vou falar sobre o ponto pessoal, questões pessoais, mas sim profissionalmente falando. E não só a mim, porque tem muitos secretários que agradam a mim, pelo jeito de ser, mas não sabem se comunicar com o público. Então, às vezes, eu venho alguém criticar um secretário e falo, não, ele é muito bom, ele é muito técnico, ele é sério, pá. Porque o bom gestor, às vezes, tem que tomar medidas impopulares, né? Então tem que falar não, mas precisa saber falar não. Eu aprendi na vida assim que muitas vezes mais importante do que o que você fala é a forma como você fala. E eu acho que o mais habilidoso nesse sentido, até quando tem que falar um não, é o secretário Pedro Pezzuto de Agricultura. Todas as demandas que eu levo a ele, eu sou muito ligado à agricultura, ao agronegócio. Então quando eu levei lá, né, os criadores, eu gosto de cavalo, eu cavalgo, né, Manga Larga Paulista. E tem os criadores do Manga Larga Mineiro, que é o chamado Marchador, que me procuraram, sem rivalidade nenhuma, queriam trazer para Rio Preto a prova do Manga Larga Marchador. Eu levei para o Pedro Pezzuto, saíram encantados com o Pedro, saíram encantados, só dando um exemplo, tá? Então, assim, as coisas acontecem, né? O Pedro, além dele ser também muito bom em termos de resolutividade, ele é muito jeitoso para lidar com as pessoas. Ele não era político, ele é um técnico, porque o técnico, às vezes, ele peca por não ter jeito para lidar com situações. E o Pedro não, embora ele não seja um político, ele tem muito jeito para lidar, então, repito, não é baseado no que eu sinto, mas no que eu ouço. Eu acho que o Pedro seria um bom nome para permanecer, além de outros, claro, mas você falou para eu falar um? Sim. O senhor mudaria de time dos vereadores para, eventualmente, primeiro escalão da prefeitura, se for convocado, eventualmente, lá na frente? Também não é o projeto, né? Mas eu estou fechado com o Itamar. Quando você fecha com uma pessoa, se a pessoa precisar de você... soldado do... Se a pessoa precisar de você, você vai sentar e falar, de que forma eu posso ajudar?
Tá certo. Legal. Vereador, faltou algum tema que o senhor gostaria de estar ponderando, de estar colocando, que o senhor acha importante para a população de Rio Preto neste momento? Eu acho isso. Eu acho que nós conversamos sobre vários temas importantes. Uma cidade como Rio Preto, uma cidade de 500 mil de habitantes, né, tem outros assuntos relevantes aí, mas a gente vai ter oportunidade de conversar sobre eles. Tá certo. Legal. Pessoal, olha, esse vereador, professor universitário, delegado de polícia e bom de bola. É isso. O vereador falou que não joga mais há 10 anos, né? Daí para mais. Não, bacana, um bate-papo muito legal. Agradeço você que acompanhou a gente aqui no podcast com o vereador Renato Pupo, ele que vai disputar a eleição pelo Avante aqui em Rio Preto. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal.